Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e hoje eu vou contar para vocês o dia que eu resolvi entrar para a polícia. Isso aí tem 22 anos e tem tudo a ver com meu pai. Eu vou contar um pouco da história da minha carreira profissional, porque vocês têm que ter um link, né? Tem que ter uma ligação. Eu formei no Cefet, estudei no Cefet, depois eu vou contar essa história aí. Mas eu tinha formado no Cefet e trabalhava numa empresa. O nome da empresa era Pentec. Vou contar todas essas histórias em outro vídeo. Eu estava nessa empresa e eu acabei tendo uma crise de pânico. Eu não conseguia sair de casa mais. Tinha medo de tudo. Eu não sabia, mas hoje eu sei porque eu sou autista, né? Na época, imagina um autista sem saber que é autista, em empresas, lidando com pessoas, barulho, eu não entendia nada disso. Então eu só vivia, sentia um medo e achava que estava quebrado. Eu fiquei em casa mais ou menos uns 6 meses nessa empresa. E o meu pai um dia chegou e falou, olha, meu pai é o Carlinhos, né? Ele é motorista de caminhão, já faleceu tem 6 meses, ele faleceu nesse ano. Ele falou, ô Alisson, por que você não faz o concurso da polícia? Vai ter aí. Eu falei assim, tá bom, vou fazer então. Aí comecei a estudar, eu não estava meio que desempregado, porque eu estava vinculado à empresa ainda. Eles gostavam tanto de mim que eu fiquei tipo em casa, me ligavam, perguntavam se eu estava bem, eu acho que eu fui um grande funcionário lá. Aí fiquei estudando em casa, estudei. A primeira vez que eu fiz o concurso, por incrível que pareça, eu não fui olhar se eu passei ou não, olha que loucura. Depois você vai pensando assim, nas coisas que eu fiz, né, como autista. Eu era muito displicente com dinheiro e tudo mais, com minha carreira, com minha vida, sabe? Muito displicente. Então não fui olhar, né? Depois nessa empresa eu fiquei esses 6 meses desempregado não, em casa. Aí eu acabei pedindo demissão. Depois eu voltei a trabalhar um pouco, trabalhei mais uns 6 meses nessa empresa e pedi demissão. Não pedi demissão não. A empresa, ela faliu, ela fechou. Aí quando ela fechou, eu lembro que meu pai, eu devia ter uns 25 anos, 23 anos, é isso. Eu tinha 23 anos na época. E meu pai pagou para mim um concurso, um cursinho. Eu lembro que eu ia lá, era no centro de Belo Horizonte, o nome do cursinho era Ovile Carneiro. Eu ia lá e ficava lá tendo minhas aulas. Eu estudava de 7 às 11, acordava mais ou menos umas 6 horas, estudava de 7 às 11, chegava em casa, almoçava e estudava de 1 hora da tarde até 11 horas da noite. Esse era o meu ritmo. Porque eu estava desempregado, né? Precisava de salário, apesar que eu não ligava muito para dinheiro, nunca liguei, né? Por isso que eu ainda tive crise financeira, muita crise financeira. Você não deve não ligar para o dinheiro, você deve ligar sim para o dinheiro. Aí ficava estudando. Como eu sou autista, quando eu estou em hiperfoco já era, eu estudava umas 10 horas por dia. Estudei, fiquei 3 meses estudando, dessa vez. 3 meses estudando e fui fazer a prova. Minha rotina era essa, acordava 6 horas da manhã, ia para o cursinho, eu ia de ônibus, minha mãe e meu pai pagavam tudo, né? Eu não estava trabalhando, não tinha condições de nada, né? Na época eu acho que eu não estava namorando também não. Não estava namorando. Ou estava namorando, não lembro exatamente, né? Mas vou lembrando aos poucos. Aí minha rotina era essa, acordava, ia lá pro cursinho, era até legal estudar no cursinho, né? Conheci muitas pessoas, apesar que eu não sou muito de socializar, mas eu gosto de olhar. Aí eu olhava as pessoas. Aí chegava em casa, almoçava, estudava até 11 horas. Eu dormia com os cadernos, os livros. Aí ficava aquele tanto de livros assim e dormindo em cima deles. Era até divertido. Aí depois de 3 meses fui lá fazer a prova. Aí dessa vez realmente eu fui lá olhar se eu passei ou não. E eu acredito, eu acho que eu fiquei, não lembro quantos concorrentes, eu acho que eram mais de 10 mil concorrentes. Eu fiquei em 11. Eu estudei tanto, mas tanto que eu fiquei em 11. Inclusive, quando eu estava lá
A polícia é o seguinte, depois que você passa, você tem que fazer um tanto de exames. Exame de sangue, exame psicológico, teste físico. Todo mundo, olha só para você ver, todos os meus amigos, depois que eu estava lá no curso, né, você fica numa sala de aula com os seus amigos, uns 40 por sala de aula. Todos eles fizeram o exame e depois fizeram o reexame. Eu não fiz. Eu fiz o exame lá de sangue, fiz os exames todos. Eu não fiz o reexame. Assim, eu estava com uma fé tão grande em Deus nessa época, eu lembro. Eu tinha vencido essa parte do minha síndrome do pânico. Foi quando eu comecei a ir na igreja, comecei a acreditar em Deus, comecei a ler a Bíblia. Foi nessa época. Então minha fé estava monstruosamente grande. Então eu fiz os exames e entreguei lacrado. Não olhei, não observei nada. Aí fui lá, passei em todos os quesitos, psicotécnico. Apesar de eu ser autista, eu passei no psicotécnico. Por quê? O psicotécnico da polícia não faz exame para autista. Para você fazer um exame de autista, você gasta no mínimo 4 meses. Então, os requisitos lá que eles querem para a profissão eram pessoas obedientes, que tinham controle emocional, e tudo isso eu tinha, sempre tive, né? E inteligente, porque eu passei na prova, né? Então, todo psicotécnico teve lá, inclusive eu tenho carteira de motorista, né? Esses psicotécnicos normais aí, eu tenho carteira ainda de Uber. Eu passo em todos. Agora, se for fazer o exame de autista, que gasta aí 3 a 4 meses, aí sim, né? Então, talvez tenham vários autistas aí na polícia, né? Então, aí eu passei, comecei o curso. Esse vídeo não vai ser sobre o curso, vai ser só como eu passei na polícia, como que foi. Basicamente, foi meu pai que me indicou. Eu era aquele tipo de cara, aquele tipo de pessoa que era o seguinte: qualquer um chegava e falava assim, faz isso. Aí eu, tá bom, vou lá fazer. Mais ou menos assim. Se você assistiu o filme do Forrest Gump, eu sou bem parecido com ele. A nossa diferença é que minha inteligência é muito alta, eu sou superdotado, ele não era, né? A inteligência dele era muito baixa, mas a gente é praticamente a mesma coisa, né? Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, a minha história aí de como eu passei na polícia. Se você está querendo passar nesse concurso público aí, é estudar, galera, não tem outra forma, né? Não tem outra forma. Não usei remédios nenhum, só estudei. Faça um cursinho, é importante. Hoje é muito mais fácil, eu tinha que pegar ônibus e deslocar, hoje não precisa, você faz pela internet. Se dedique. Se você dedicar aí a sua vida aí 2, 3 meses, foi o que eu fiz, apesar da minha inteligência ser muito alta, né? Mas qualquer um pode passar. Inclusive meus sobrinhos aí, eu já recomendei eles, mas infelizmente eles não desejam, né? Eles não, parece que eu não tenho muita força para estudar ali e ficar. Eu acho, você que não tem, eu vou dar essa dica aqui, é uma dica final bônus. Você que não tem hábito de estudo, não se assuste, comece aos poucos. Eu estudava 11 horas direto, você não precisa estudar 11 horas direto. Você pode estudar meia hora. Depois, com uma semana estudando meia hora, você dobra, passa para 1 hora. Eu estou começando bem leve. Estudou 1 hora direto, passa para 2. Vai chegar um ponto que é o seu limite. O meu limite não é o seu limite. Você não pode se comparar comigo. No entanto que eu fui o 11º de 10 mil pessoas. Então, você vê que eu fui extremamente acima da média, né? Depois eu não fiz mais curso. Quer dizer, eu fiz vários CFS. CFS é curso de formação de sargento. Eu passei em todos eles na número de pontos e não passava na redação porque, assim, talvez eu não consiga fazer redação direito, né? Eu tenho TDAH e meu texto fica meio misturado. Eu troco muitas palavras, para mim é muito difícil ver. SS, C cedilha. Realmente minha produção de texto não é tão boa. Você deve ver os meus vídeos aí que eu fico meio misturando, né? Eu não tenho aquele ordenação, talvez foi por isso, né? Algumas redações eu tirei 70, mas mesmo assim não passei, a nota era muito alta. Mas eu acabei fazendo o curso de tempo. Você fica 10 anos cabo e você pode fazer o curso de sargento. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, então clique no like. Essa é a minha história de como eu passei na polícia. Espero que você, se você tem um desejo ou sonho de passar, espero que você consiga, né?
o seu sonho. Não desista do seu sonho, nunca desista. Meu primo, o Ítalo, ele veio morar com a gente, ele veio do interior, que lá não tem emprego direito. Então ele tentou a polícia 9 vezes. Olha só para você ver, 9 vezes, 9 tentativas, passou. Hoje ele é sargento também. Conquistou o sonho dele. Talvez é o seu, se esforce. Sem esforço, infelizmente, não é possível. Você não vai conseguir. Hoje tem o ChatGPT, é mais fácil estudar, tudo fica mais tranquilo, né? Tá muito fácil agora o estudo, né? Faz resumo, faz questões, né? Eu tenho certeza que você vai passar. Determine horários para você. É necessário determinar horários. Você tem que mandar em você mesmo, né? E cumprir. Cumpra, que você vai conseguir. Então é isso, galera. Indo para a nossa frase final, que dizemos todos os nossos vídeos, e nós estaremos juntos, como uma família fraterna e amorosa pelos séculos dos séculos. Valeu, galera. Até a próxima.